Olá! O Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, começa falando sobre a distribuição das 35 mil doses da vacina Oxford contra a Covid, que chegaram na tarde de ontem ao estado. Do total de imunizantes, 24.220 serão distribuídos para o interior do Rio Grande do Norte e 10.910 ficarão com os municípios da região metropolitana de Natal. A operação contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para o transporte das doses. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde Pública, a prioridade são pessoas acamadas com mais de 75 anos e idosos com mais de 90 anos de idade. E por falar no assunto, a Secretaria Municipal de Saúde segue o calendário de vacinação, contemplando idosos com mais de 90 anos. E a expectativa é concluir esta fase até amanhã. Aos 99 anos de idade, Dona Alda chegou cedo ao Palácio dos Esportes para receber a vacina contra a Covid-19. Acompanhada da filha e do genro, ela ficou muito contente com a imunização. Feliz, graças a Deus. Protegida? Protegida, sim. Qual que é o sentimento em trazer tua mãe para cá para ser vacinada? De tranquilidade. De tranquilidade. Agora ela está bem. Ela fazia questão de vir e a gente está no desejo dela. Com Alzheimer e aos 90 anos de idade, Dona Maria Fernandes também foi vacinada. A filha disse que fica mais tranquila com a imunização da mãe. Depois da vacina a gente fica mais tranquila, né? E ela que sofre de Alzheimer, né? Uma tranquilidade a mais. Uma tranquilidade a mais. Essa etapa de vacinação contempla idosos com mais de 90 anos. Outras pessoas com idade inferior compareceram ao local, mas não puderam ser vacinadas porque não estavam de acordo com o calendário de imunização. Vim só me informar. Quer dizer que é 90 anos, aí eu digo, vamos me informar lá, para ter realidade. A mulher disse aí que só para a semana. Agora é aguardar. Aguardar. Meu pai pensava que já podia vacinar agora, com 80 e não deu certo. Qual que é o sentimento? Não, é frustração, né? Mas vamos aguardar. Quando chegar na hora certa, vai ser vacinado. De acordo com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 100% dos idosos a partir de 90 anos já foram vacinados. A etapa junto a este público deverá ser concluída nesta sexta-feira. Os idosos que nós temos cadastrados nessa faixa de 90 anos e mais, próximo aos 1.000, né, já foram vacinados. Apesar da procura estar pequena em drivers, hoje, né, ontem e hoje, a procura foi bem menor porque a maioria desses idosos dessa faixa etária já foram vacinados por serem acamados. Ainda segundo a coordenadora, a vacinação de idosos acamados a partir de 75 anos ainda está acontecendo. Esse público de 75 anos a mais, que são acamados, já estão sendo contemplados desde o dia 10 de fevereiro. E esse trabalho ainda continua até amanhã também. Para a próxima semana, a Prefeitura pretende seguir o calendário de imunização junto aos idosos, reduzindo a faixa etária de vacinação para o público a partir de 85 anos. Com a chegada dessas novas doses, aí a gente senta e organiza um novo cronograma em cima do público-alvo, que vai ser esse de 85 mais. Disponível nos 3 drives e as 5 BS, sendo um em cada distrito. Vamos aos dados da Covid-19 no Rio Grande do Norte. O estado tem 162.235 casos confirmados, 357.913 casos descartados e 80.753 casos suspeitos. Já foram registradas 3.539 mortes, 730 foram descartadas e 702 mortes estão em investigação e 5 óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. O Notícias da Câmara segue acompanhando a taxa de ocupação das unidades de saúde da rede pública da região metropolitana. O número de leitos críticos e clínicos disponíveis ainda é menor do que o número de pacientes na lista. De acordo com o site Regula RN, 23 pacientes estão na lista para leitos críticos, 3 aguardam conclusão da avaliação e 6 aguardam transporte para serem encaminhados aos hospitais, quando só há 15 leitos críticos disponíveis. Quanto aos leitos clínicos, 37 pacientes estão na lista, 8 aguardando a avaliação do prestador, 8 aguardando o transporte para um dos 35 leitos clínicos disponíveis.
E olha só, o Centro de Pesquisas Clínicas de Natal abriu cadastro de voluntários para uma nova fase de estudos com as vacinas contra a Covid. Veja quem pode participar. Hugo Fernandes. O Centro de Pesquisas Clínicas de Natal precisa de voluntários para uma nova fase de estudos com as vacinas contra a Covid-19. Dessa vez, os testes serão voltados para crianças e adolescentes, com idades entre 6 a 17 anos. O centro é dirigido por professores do Departamento de Infectologia da UFRN e desde setembro do ano passado já realizou testes da vacina Oxford em cerca de 1.500 voluntários. O estudo vai funcionar da seguinte forma: metade dos voluntários receberá uma das vacinas contra a Covid e a outra metade um placebo, que é um medicamento sem eficácia contra a doença. Cada participante receberá 2 doses e será acompanhado pelo Centro de Pesquisas. Para mais informações, os interessados devem acessar o site cepclin.com.br. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Vamos aos assuntos do Legislativo. Em sessão ordinária, os vereadores apreciaram e aprovaram 2 projetos de lei em regime de urgência. As matérias tratam sobre melhorias no transporte público durante a pandemia para evitar a disseminação da Covid-19. 2 projetos foram apreciados em regime de urgência nesta quarta-feira na Câmara Municipal. O primeiro projeto, de autoria da vereadora Camila Araújo, reconhece como essencial as atividades de templos e congêneres. Na prática, a matéria subscrita por outros parlamentares impede o fechamento destes locais, mesmo em tempos de pandemia. Esse projeto de lei, ele vem garantir que as atividades religiosas de todos os templos e congêneres sejam reconhecidos como atividades essenciais, assim como as academias e os restaurantes. A gente se antecipa, caso haja alguma medida de lockdown, a gente tem visto que o nosso prefeito ele não tem dito nada nesse sentido, mas caso venha a ocorrer algo assim, a gente vai estar garantindo que os templos religiosos permaneçam abertos, porque as pessoas continuem exercendo o seu direito de fé e de crença. Outra matéria apreciada em urgência foi proposta pelo vereador Anderson Lopes, com emendas dos vereadores Preto Aquino e Ranieri Barbosa. O objetivo é o cumprimento de medidas sanitárias nos transportes públicos, para evitar a disseminação da Covid-19, inclusive impedindo a circulação de passageiros em pé e cobrando a ampliação da frota de ônibus. A gente está numa guerra incansável combatendo esse vírus e nós não podemos permitir que os ônibus se tornem esses vetores, levando o vírus para cima e para baixo dentro da nossa cidade. O objetivo do projeto do vereador Anderson, bem como do nosso projeto, é fazer valer com que o usuário de transporte público da nossa cidade só ande nos transportes de forma sentados. Para isso, a gente, de certa forma, está colaborando também para que as empresas coloquem na sua totalidade a frota de ônibus ora existente da nossa cidade. Líder do Executivo na Câmara, a vereadora Nina Souza, explicou os pontos do projeto que foram abolidos. Um projeto muito importante do vereador Anderson Lopes, que visa garantir a higienização dos ônibus, garantir a segurança sanitária do usuário. Contudo, no desenrolar da discussão, nós observamos que havia alguns dispositivos que já foram tentados por outras casas legislativas, porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já tinha declarado sua inconstitucionalidade. Exemplo disso é a obrigatoriedade da frota de 100%. Então, nós tivemos que tirar por força de já haver uma legislação dizendo que é inconstitucional. No mais, os outros dispositivos foram aprovados. E agora a gente muda de assunto, porque o programa para envio da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021 já está disponível. Luísa Mendes. Contribuintes de todo o Brasil já podem, a partir de hoje, baixar o programa de preenchimento e entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. O programa está disponível no site da Receita Federal, que é o www.gov.br/Receita Federal. O prazo para entrega das declarações começa na próxima segunda-feira, dia 1º de março, e segue até o próximo dia 30 de abril. A novidade este ano está na obrigatoriedade
da declaração do auxílio emergencial para aquelas pessoas que receberam mais de R$ 22.847,76. Lembrando que as empresas, bancos e demais instituições financeiras e também os planos de saúde estão obrigados a fornecer os comprovantes de rendimento até a próxima sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. Vamos ao nosso giro de notícias. G1RN, quase metade dos pacientes com Covid-19 em leitos críticos no RN tem menos de 60 anos. Tribuna do Norte, RN inicia distribuição aos municípios de 35 mil doses da vacina Oxford. Agora, RN, taxa de ocupação de leitos críticos para Covid-19 completa uma semana acima de 80% e sistema beira colapso no RN. Grande ponto, bancada destina emendas para a compra de vacinas contra a Covid pelo governo do RN. No Minuto, Polícia Federal prende em Natal britânico procurado pela Interpol. Bom, e eu me despeço por aqui. Outras informações você confere ao vivo no Câmara Repórter às 6h30 da noite. Até a próxima edição.